E ele está aqui. Dentro deste pequeno templo de 1100 anos, em Gwalior, norte da Índia, podemos encontrar esse novo número. E após uma viagem de 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, it's locked. Então, nós esperamos. E enquanto esperávamos, eu me perguntei, como é que este novo número não foi inventado antes? É um número muito simples, que leva só um instante para dizer e ainda menos para escrever. Ah, here he is. Mas quando foi inventado, transformou a vida do número 1 de uma forma que acabaria por modificar o mundo todo. Here we are. The first undisputed example of India's greatest invention. The new number. The holy grail of numbers. 0. For the first time in human history, someone had made nothing a number. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E a fim de garantir que haveria flores suficientes, o jardim deveria ter a medida de 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Well, while the Romans were using numbers to record their conquests and count dead bodies, these people were using them to make sure they had adequate supplies for their flower arrangements. Well, you might say, what's all the fuss about? I mean, what's so wonderful about inventing a symbol that means nothing? I mean, if somebody asks me how much I've got in my hand, I can just say, well, I haven't got anything in my hand. I don't need a 0 to do that. Bom, o 0 por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o 0 e o 1, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. One had found his perfect mate in 0, and it was a partnership that was going to change the world. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Indian scientists worked out that the Earth spins on its axis and that it moves round the sun. Something that over in Europe, Copernicus wouldn't figure out until 1,000 years later. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro do globo e erraram em menos de 1% da medida correta. Tudo isso foi possível por conta do 1, do 0 e do resto da trupe de números artistas. Eles eram uma sensação. E sua fama logo começou a se espalhar pelo planeta. Um conflito com os algarismos romanos estava fadado a acontecer cedo ou tarde, mas por algum tempo, o número 1, o 0 e seus amigos vagaram pelos desertos da Arábia para chegar a uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde hoje fica o Iraque. Bagdá, ano 762. Mate sua velocidade, não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era controlada pelo grande califa Al-Mansur. O califa queria que seu povo vivesse segundo o Alcorão, então mandou que tribunais e juízes aplicassem as leis do profeta. Now, the law of the Prophet is full of instructions that require serious mathematical calculations if they are to be carried out exactly.
For example, unlike Christianity, the Quran insists that women share in any inheritance. The book says there is a share for men and a share for women, each share depending on the number of other relatives and their relation to the deceased. Working all that out required fractions and ratios, but these were people who counted on their fingers. Não é que eles não gostassem de aritmética, mas seu sistema numérico os impedia de evoluir. Um dia, no entanto, chegou à corte um embaixador da Índia. Ele tinha de dar ao grande califa algum tipo de presente, mas o califa era um homem de riquezas infinitas e era difícil saber o que lhe oferecer. Uma camiseta com a inscrição "Eu amo a Índia" não serviria, é claro. Mas o embaixador pensou muito no caso e decidiu dar ao califa o melhor presente que pôde imaginar: a beleza dos números. Na verdade, não sabemos exatamente como os algarismos indianos passaram a ser adotados no mundo islâmico, mas a história do embaixador é a minha favorita. What we do know is that Muslim scholars were bowled over by 1, 0 and the rest of the troop. And most famous of these scholars was a man by the name of Al-Khwarizmi. 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 Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. That's right. Al-Khwarizmi e seus colegas ensinaram aos numerais artistas uma série de truques novinhos em folha. Equações de quarto grau, álgebra, logaritmos, raiz cúbica, contas reversas. Tá bom, eu inventei essa última, tá? Mas essas novas façanhas numéricas permitiram que cientistas, matemáticos e astrônomos alçassem novos voos no Oriente Médio. E a trupe indiana tornou-se um grande sucesso em todo o mundo islâmico. Mas do outro lado do Mediterrâneo, o mundo cristão ainda estava preso ao velho e estático exército dos algarismos romanos, que, como eram romanos, não abririam caminho para os novos invasores tão facilmente. Um confronto entre os dois sistemas era inevitável, e quando acontecesse, poderia mudar o destino do mundo ocidental. O número 1 toma a Europa. 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, it's locked. Então, nós esperamos. E enquanto esperávamos, eu me perguntei: como é que este novo número não foi inventado antes? É um número muito simples, que leva só um instante para dizer e ainda menos para escrever. Ah, here he is. Mas quando foi inventado, transformou a vida do número 1 de uma forma que acabaria por modificar o mundo todo. Here we are. The first undisputed example of India's greatest invention. The new number. The holy grail of numbers. 0. For the first time in human history, someone had made nothing a number. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E a fim de garantir que haveria flores suficientes, o jardim deveria ter a medida de 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Well, while the Romans were using numbers to record their conquests and count dead bodies, these people were using them to make sure they had adequate supplies for their flower arrangements. Well, you might say, what's all the fuss about? I mean, what's so wonderful about inventing a symbol that means nothing? I mean, if somebody asks me how much I've got in my hand, I can just say, well, I haven't got anything in my hand. I don't need a 0 to do that.
O zero por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o 0 e o 1, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. One had found his perfect mate in zero, and it was a partnership that was going to change the world. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Record their conquests and count dead bodies. These people were using them to make sure they had adequate supplies for their flower arrangements. Well, you might say, what's all the fuss about? I mean, what's so wonderful about inventing a symbol that means nothing? I mean, if somebody asks me how much I've got in my hand, I can just say, well, I haven't got anything in my hand. I don't need a zero to do that. Bom, o zero por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o 0 e o 1, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. One had found his perfect mate in zero, and it was a partnership that was going to change the world. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Indian scientists worked out that the Earth spins on its axis and that it moves round the Sun. Something that over in Europe, Copernicus wouldn't figure out until 1,000 years later. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro do globo e erraram em menos de 1% da medida correta. Tudo isso foi possível por conta do 1, do 0 e do resto da trupe de inúmeros artistas. Eles eram uma sensação. E sua fama logo começou a se espalhar pelo planeta. Um conflito com os algarismos romanos estava fadado a acontecer cedo ou tarde, mas por algum tempo, o número 1, o 0 e seus amigos vagaram pelos desertos da Arábia para chegar a uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde hoje fica o Iraque. Bagdá, ano 762. Mate sua velocidade, não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era controlada pelo grande califa Al-Mansur. O califa queria que seu povo vivesse segundo o Alcorão, então mandou que tribunais e juízes aplicassem as leis do profeta. Now the law of the